Olá, olá, boa noite. Olá a todos, boa noite. Cá estamos para mais um direto. Vamos aqui esperar um bocadinho que se juntem mais pessoas aqui ao direto e que chegue a minha convidada de hoje. Então, eu quero começar aqui por enquanto conseguimos aqui estar juntas, uma pequena prática para trazer atenção para o momento presente e para acalmar um bocado a mente e o coração, tá bem? Então é apenas um exercício de respiração, ok? Vamos só colocar a mão no coração e respirar profundamente pelo nariz. Inspirar e expirar pelo nariz. Enquanto sentimos o bater do nosso coração. Vamos aqui aceitar para a Mónica entrar e se juntar a mim aqui neste direto. E entretanto vamos apenas respirar, trazer a atenção ao nosso corpo. E a cada expiração permitir que qualquer preocupação, qualquer tensão possa sair. E agora que estamos aqui mais presentes, Mónica, não sei se estás a receber o meu convite ou não. Ah, aqui está. Olá! Oh, Então, que prazer, que alegria. obrigada pelo convite. Mesmo, queria antes de começar qualquer coisa agradecer mesmo estares aqui, Mónica. Há imenso tempo que não falamos e é um prazer mesmo voltar a conversar e acompanhar também o teu percurso e tudo que fazes neste momento a nível profissional é mesmo lindo, é maravilhoso, fantástico. E pronto, então, é para começar aqui um bocadinho a nossa conversa. Eu gostava que te apresentasses para as pessoas que estão cá que ainda não te conhecem. Estamos bem. Tu sabes que eu não sou muito gostar de me apresentar, não é? Mas bora lá. Então, sou Mónica, não é? Neste momento trabalho como terapeuta e consteladora de empreendedores. Depois de um longo curso pela indústria farmacêutica, por ter passado por outros sítios. E pronto, e faz-me perguntas, que é mais fácil para mim. Pronto, então precisamente vamos logo aqui ao assunto desafiante. É como é que foi para ti esta mudança tão radical da indústria farmacêutica de tantos anos ali ao serviço dessa forma e vir agora para um caminho tão diferente, mas também tão semelhante, porque é também de ajudar, não é? De procurar o bem e a cura do outro. Como é que foi? Olha, não foi um caminho fácil, aliás, tem sido um caminho a ser feito, porque de repente é uma perspectiva completamente nova, um mindset diferente, um conhecer desconhecido, mas a base acaba por ser a mesma, porque realmente em todo o meu percurso sempre teve o querer ajudar o outro, apoiar o outro, querer deixar algo de positivo no mundo. Porque eu percebo-me que desde o início, né, tendo começado a fazer engenharia química, tendo tirado uma especialização em engenharia do ambiente e tendo ficado tanto tempo na indústria farmacêutica, que havia aqui algo de vamos deixar uma pegada positiva, vamos deixar algo de bom. Que a indústria farmacêutica já não estava, para mim já não me trazia esse amor de conseguir, então talvez a transição ocorreu porque, pera, se calhar há um caminho associado ao outro, mas que te vai trazer mais leveza, mais amor, vai trazer um pouquinho mais de paz. Foi por aí que o caminho já está a ser feito, não é assim uma coisa de
repente muda-se de um caminho para o outro. Não, não, isto é uma jornada que, pronto, Que leva o seu tempo e tem os seus desafios, não é? Como tudo na vida, temos altos e sim. baixos e mesmo nesse percurso há de ser, não é? Eu também, obviamente, estou também um bocadinho nesse percurso, né? Acho que estamos todos que queremos mudar de alguma forma a viver esse caminho de altos e baixos e de encontrarmos exatamente o nosso lugar no mundo. Sim, e porque nós não estamos, para já não somos habituados a ser empreendedores, ou não vinha muito esta mentalidade de empreender. Pela visão sistémica, empreender é tu queres encontrar o teu lugar no mundo, para isso precisas de encontrar o teu lugar na família, e isto depois mexe aqui com muitas crenças, com muitos comportamentos, com muitas emoções, com muitas formas de estar, e é um caminho que vai sendo feito. Penso que todos nós vamos ter que passar por ele, porque eu acho que nós estamos aqui numa década da consciência sistémica, de percebermos que nós já somos mais do que aquilo que estamos a ver. O que é novo estranha-se ao princípio, né? Portanto não é assim aceito tão facilmente, mas é um caminho que vamos todos ter que passar. Exatamente. E como é que tu chegaste ali a esse contacto com as constelações e o que é que te cativou? De tantas soluções que há, o que é que te levou para aí? Olha, eu tomei contacto com a constelação em março de 2020, na formação de coaching e transformação humana que eu fiz, foi a primeira vez que eu ouvi falar, eu não conhecia nada sobre constelação. E aquele contacto de que nós repetimos histórias, começamos a fazer o mesmo que os nossos ancestrais, aquilo começou a puxar-me. Eu já questionava um pouquinho o porquê da minha família ter muito, e tem ainda o karma da doença, de chegar a uma determinada idade e cada um desenvolve um tipo de doença e fica um pouco limitado na sua vida. E eu sempre questionei isso, mas porquê? Porquê que algumas famílias a coisa vai tão fluida, para outras não? Então eu fiquei mais desperta, né? Tipo, o que é isto? Eu vou ter que ir perceber um pouquinho mais do que é isto. Depois, aconteceu que uma semana depois o país fecha, o mundo fecha, e isso deu-me a hipótese de estudar isso mais a fundo, sobretudo o módulo das doenças, que era aquilo que realmente puxou mesmo muito mais por mim. O facto das crianças estarem também ao serviço de um sistema e trazerem, mostrar-nos aquilo que a família precisa de resolver. Nessa altura também tinha aqui o Pedro com algumas questões que a medicina tradicional não estava a dar resposta. Então a grande paixão começou por aí. Foi mesmo tipo, o que é esta doença, que no fundo a doença também está ao serviço da vida, sendo que já tinha uma grande componente da parte emocional das doenças, porque eu também fiz a especialização em coaching emocional, então o que é que está aqui, o que é que acontece aqui, qual é a frase que eu estou a dizer, qual é o discurso interno que eu estou a ter para mim, que me está a originar isto, qual é a emoção que eu não estou a resolver. E foi a minha grande paixão aí pelas constelações, foi esse campo. Esse campo. Pois é, porque de facto aquilo que eu tenho visto em todas as vertentes terapêuticas e em diferentes mentores também, ou pessoas que acompanho, podem chamá-la nomes diferentes, mas no fundo sempre qualquer manifestação física, doença ou qualquer outra coisa, tem por trás ou tem na origem uma emoção e algum pensamento, sendo que a emoção e o pensamento estão perfeitamente ligados, um leva ao outro, não é? E então Sim. nesta visão sistêmica, eh, qual será a visão sistêmica para isto das emoções e da cura emocional? Olha, a visão sistémica, primeiro, é muito uma postura interna que tu tens que ter, não é? Porque, pegando no que tu estavas a dizer, a emoção vai gerar um pensamento, o pensamento vai gerar aquele comportamento e tu ficas ali num ciclo vicioso. Se tu não identificares qual é a emoção e qual é o comportamento, tu não quebras o ciclo. E mesmo quando identificas, não é, já está, não é bem assim. Nós esquecemos muito de olhar para nós como um ser num todo. Nós ou vamos trabalhar a mente ou vamos trabalhar a emoção, esquecer nós precisamos trabalhar mente, emoções, energia, espiritual e físico. E aqui o espiritual as pessoas logo aqui fecham um pouquinho, porque espiritual, eu não sou da igreja, que não tem nada a ver com isso. Mas acabamos por ter este desconhecimento. E a constelação, ela não separa, ela agrega tudo. Só que a constelação tem muito a ver com uma postura interna, de uma escolha que tu vais ter que fazer diária. Se eu pensar só em constelação, ok, tu podes montar com os bonequinhos, tu podes montar com âncoras de sol, tu colocas com representantes e vai-se ver qual é o teu bloqueio que tu estás a ter, ou seja, tu estás com
Pode ser até uma doença. Tu estás a sentir um sintoma na perna que a perna te dói e tu vais ver porque é que aquele sintoma, o que é que me está a doer a perna. E aquilo é como se fosse uma intervenção. O resultado de ser bom ou satisfatório vai depender do comportamento e da postura que tu vais adquirir. E isto é preciso ser aprendido. Só que nós queremos muito tudo muito rápido. E às vezes esse muito rápido não corresponde. Depende da noção sempre de olharmos muito para o nosso campo energético, porque nós dizemos, tudo é energia, mas eu não ligo patavina nenhuma ao que isto quer dizer. Muitas vezes nem percebemos o que é que isso quer dizer. Sabemos o que é que isto quer dizer. É mesmo, é energia. Sim, o que é energia? É fazer exercício, isso é que é energia. Também ajuda. É ligar-nos a ficha. Epá, é que lá está, em termos de conceitos, às vezes parece tudo muito simples, mas depois na prática, aí é que está o desafio. Eu vou dizer ao contrário. Eu acho que é tudo muito simples. A questão é nós entendermos essa simplicidade. Claro que depois um hábito, tu não quebras um hábito de repente. Não é? É a mesma coisa, tu não vais uma vez ao ginásio e emagrecestes. Tu não vais uma vez ao médico e nunca mais vais ao médico. E às vezes é isso que as pessoas procuram. Não é? Agora, está na simplicidade. O entendimento para mim está na simplicidade. Nós é que temos o hábito de complicar um pouquinho mais. A gente liga muito o complicómetro. Sim, também. Porquê que ligamos esse complicómetro? Nós somos mentais, nós estamos num universo mental, não é? Portanto, fomos educadas, ensinadas a que tudo é resolvido através ou de matemática, ou de física, ou da mente. Está certo, eu acho que a matemática e a física está lá em tudo, inclusive nas constelações familiares também, de uma maneira ou de outra, mas precisamos trazer esta simplicidade. Portanto, acho que tudo é simples. Precisamos é de querer ver esse simples. Ok. Eu já fiz alguma constelação e eu estou a rever-me nisso que tu dizes, que nós queremos tudo no imediato, né? E então, por exemplo, fiz uma constelação e eu fiquei depois tipo à espera, ok, isto muda, não é? Isto foi aqui alinhado e tal, foi tudo colocado no sítio certo, isto vai mudar de certeza. E não mudou nada. Portanto, o que é que faltou aqui? Não, mudou, com certeza que mudou. Agora, é a nossa expectativa. Primeiro nós ainda pomos a expectativa que o outro me vai resolver a coisa, né? Então eu ainda vou colocar nas mãos do outro a resolução. É preciso ver, né, aqui olhar um pouquinho qual é que foi o tema, o que é que foi a peça central que apareceu lá, porque uma constelação, ela começa a ter resultados desde a altura em que tu dizes, vou constelar, mas pode ir até 5 anos. Ok. Porque depende se tu estás identificada, ou seja, tu repetes um padrão familiar, e aí o corte pode ser mais simples, atenção, que não há, ou seja, tudo é simples, mas esta simplicidade vai sempre depender da postura que tu vais adquirir, não é? Ou que tu vais ter após uma constelação. Se tu estiveres emaranhada, que é um emaranhamento sistémico como a gente chama, já não vai ser assim tão fácil. É como se tivesse do pio. Posso dar o exemplo, não sei se consegue ver, né? Se este pio estiver todo enrolado e eu faço uma constelação, eu se calhar só vou tirar este bocadinho daqui. O resto vai continuar embranhado. Exato. Portanto, tem a ver com o tema que foi constelado e o que aconteceu. E depois não olhar só para ali. Realmente eu tenho que se olhar qual é a fala que eu estou a dizer que está a produzir aquilo. Qual é a emoção que eu estou a querer ligar que está a produzir aquilo. E outra coisa que é muito importante nós retermos, o todo é maior que a soma das partes. Se tu estás a querer ir contra, entre aspas, ou se estás a querer desenvolver algo que é diferente do que a tua família desenvolveu, tu só tens permissão para fazer um pouquinho diferente. E esse pouquinho pode ser 0,01. Se tu queres logo 100%, não vai funcionar. Ok. Então é preciso ir passo a passo. Não quer dizer que não consigas, só que tens que ir passo a passo. Como ir abrindo portinhas. Né? Tens que ir abrindo portinhas, tens que confiar, que é uma coisa que nós não sabemos fazer, é confiar. Quando Nem deixar fluir. nem deixar fluir. Aqui pode ser aquilo que tu estavas a ter ao bocado. Espera aí, isso é fácil de dizer, mas na prática não é. Aqui sim, aqui é verdade. Aqui é um bocadinho... É o tal desafio porque nós não confiamos. Nós não confiamos em nós não confiamos nos outros, nós não confiamos em Deus, nós não confiamos nas leis universais. A gente diz, está bem, eu sou um espírito a habitar um corpo. Não, mentira, é o corpo que habita o espírito. Só que já faz a diferença. E eu não me consigo ver assim. Porque se eu me
Tu és Deus. Não, eu não sou Deus porque eu faço muita coisa má, eu não posso ser Deus porque Deus é perfeito. A gente esquece é que o nosso espírito é perfeito. A nossa alma é que está a precisar de estágios de consciência diferentes. Ok. Estes conceitos de alma e de espírito é, digamos, Ainda é muito complexo, não é? Digamos, é uma fração do todo, não é? E no fundo estamos todos ligados àquele todo e todos fazemos parte de alguma forma daquele todo, só que não temos muitas vezes consciência disso, não é? Não temos. Na década anterior, 2010 a 2020, devia ter sido a oportunidade do nosso autoconhecimento. Quem nós somos, o que é que pensamos, o que é que desejamos, o que é que queremos, os nossos limites, raros, não é? Ou uma minoria foram aqueles que se trabalharam nesse sentido. Porque a década de 2020 aqui a 2030 é o entendimento de que tu fazes parte de um sistema familiar, de uma sociedade. A de 2030 a 2040 é que tudo está ligado, esse todo que tu falas. Então, todo o impacto de todos os países, todas as galáxias, todos os universos. Ora, se eu ainda nem sequer consegui olhar para mim, eu vou ter dificuldade em perceber este. Exato, exatamente. E em termos de, por exemplo, quem ainda não fez uma constelação e de repente sente curiosidade e quer fazer, como é que nós podemos definir o tema? Eu ouço muito falar do tema, o tema constelar, e eu própria às vezes tenho dificuldade em, se eu vou fazer uma constelação, qual é o tipo de temas ou de perguntas que a gente pode fazer? Sim, constelar, tu podes constelar qualquer tema, qualquer coisa, desde uma doença, desde um sintoma físico, desde um bloqueio, eu não consigo prosperar na minha vida profissional, eu estou sempre a ter relacionamentos que o marido me trai, qualquer tema tu podes trazer, e não só de coisas más, tu até podes dizer, eu quero constelar o meu sucesso, não é? Eu estou a trabalhar mais com empreendedoras, ok, eu quero constelar o meu faturamento ser 10 vezes mais, pode acontecer isto aqui, não é? Isto é o tema. Agora, a constelação em si, ela é uma filosofia de vida. Então, ela estuda as relações, baseada em 3 leis. A tua vida flui conforme tu fores cumprindo, respeitando estas 3 leis. Por isso é que a constelação a tua pode não ter dado logo resultado. Qual era a lei principal que não estava a ser respeitada? E como é que estão as outras duas? Ok. Por isso é que só uma constelação às vezes não ajuda, para outras pessoas pode ajudar. Mas porquê? Porque a gente precisa trazer este entendimento. Agora, a constelação nem é uma terapia, ela depois ficou englobada numa terapia breve, porque as pessoas viam realmente as coisas acontecerem. Epá, peraí, mudou aqui qualquer coisa. E quando é este mudar, é muito difícil uma pessoa, fez uma constelação, como é que ela muda, ela sente-se mais calma, ela sente-se mais serena, mas não te consegue explicar, tipo, epá, mudou qualquer coisa, mas eu não sei o quê, porque é muito interno. Ok, estou a perceber. Não sei se me fiz explicar. Sim, sim. E quais são essas 3 leis principais das quais falas? A lei do pertencimento, ou seja, é uma lei que diz que tudo pertence, e aqui começa o nosso emaranhamento, começa já aqui, porque somos ótimos a julgar, somos ótimos a criticar e somos ótimos a reivindicar. Logo aqui tira-nos da postura. Claro que a gente fica assim a pensar, então, mas como é que eu vou aceitar determinadas coisas da sociedade que até podem ir contra os teus valores? É preciso ver que aceitar não é concordar. Mas nós estamos num planeta dual. Então, se estamos num planeta dual, existe a lei da dualidade, ou da polaridade, ou dos opostos. Então, se eu tenho uma coisa boa, eu vou ter que ter uma coisa má. Eu vou ter é que escolher. Não é tipo ignorar que ela não existe, mas eu vou escolher para que lado é que eu vou trabalhar. E isto, Madre Teresa de Calcutá deixou uma frase muito importante. Ela não falava da guerra, e ela disse, não, porque eu estou a trabalhar para a paz. Se eu quero trabalhar para a paz, eu não falo da guerra. Isto não quer dizer que eu não saiba que ela existe. Quer dizer que eu escolhi fazer a outra parte. Ok. E aqui falamos que todos nós, nas nossas famílias, nós temos coisas mesmo menos boas e coisas fortes que aconteceram na nossa família. Então todos pertencem. E há muitos segredos em algumas famílias. E os segredos pertencem. Não. Portanto, esta seria a primeira. O que é que as pessoas aqui podem fazer é fazer uma listinha. O que é que eu julgo? Quem é que eu julgo? Quem é que eu condeno? Quando soube uma notícia na televisão, o que é que a gente começa logo a dizer? Se fosse eu, se fosse não sei quem, devia fazer aquilo. Aqui já perdemos o jogo. Aqui a gente já perdeu o jogo da vida.
A segunda lei é a lei da hierarquia, que nós dizemos quem veio primeiro, seja os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, nós não damos opinião na vida deles, também é uma coisa que a gente adora fazer. Mãe, tu devias fazer não sei o quê, pai, não faças isso. Já perdemos o jogo, também. Pronto, ou seja, e aqui falamos muito em honrar, e as pessoas às vezes, honrar, mas eu vou ter que fazer o que ele diz. Não, eu tenho que trazer para mim um entendimento de que os meus pais existiram e que um homem e uma mulher até existiu primeiro que os meus pais. Porque eles são mais velhos, então eles sabem mais do que eu, na altura, com a consciência deles naquele tempo. E se eu hoje sei mais, então eu que faço a melhor. Não reivindicando que eles é que tinham que fazer por mim. Exato. E nós temos muito esse hábito de a minha mãe não sabe nada, se o meu pai fosse rico eu agora estava bem, se me tivessem dado acesso àquele colégio eu agora estava bem. Então, mas se tens agora formação e conhecimento, faz. Nós estamos numa época em que nós temos tudo. Nós temos a internet, nós temos os telemóveis, nós temos os computadores, nós temos os carros, e mesmo assim andamos todos infelizes. Não é bem por causa dos pais, mas pronto, mas esta seria a segunda. Ou seja, isto acontece também, eu vou dizer a terceira, que é mais fácil. A terceira é a lei do equilíbrio ou da compensação. Entre os pares tem que haver um equilíbrio, ou seja, entre colegas de trabalho, entre marido e mulher, entre irmãos, tendo a noção que entre irmãos vai haver um mais velho. Então o mais novo não vai mandar na vida do mais velho, mas o mais velho pode mandar na vida do mais novo. Porque a gente também, quando tem irmãos, também não acha graça nenhuma, né? Mas a realidade é. E este equilíbrio, muitas vezes a gente fala em 50-50. Eu não sei se existe bem um 50-50, mas temos que pensar que às vezes uma pessoa está nos 80, a outra está nos 20. Agora, se a pessoa estiver sempre nos 80 e a outra sempre nos 20, começa a haver o desequilíbrio. Então tem que haver aqui uma compensação. E às vezes a compensação entre colegas de trabalho, por exemplo, um exemplo prático, alguém te leva um bolinho. A gente até tem logo o hábito de pagar logo a seguir, né? Então nós não sabemos receber. Começa aqui. E esta compensação pode não ser para a mesma colega, mas pode depois acontecer para outra colega no sentido, olha, hoje dou-te boleia. Isto porque a gente veio do mundo do trabalho, Sim. não é? E de começarmos a olhar, a gente começa a perceber, epá, quantas descompensações é que eu fiz aqui. Exatamente. Quanto é que eu dei e não me permiti receber. Quanto é que eu dei, não, porque o recebermos é algo que também não fomos ensinados. Pois não. Não é? Então também precisamos aqui de aprender o que é isto de receber, o que na constelação chama-se tomar. Quanto é que eu consigo dar e quanto é que eu consigo tomar. E começar aonde? Nos pais. Se eu não consigo tomar a vida dos meus pais, que é a única coisa que eles têm que me dar é a vida, tudo o resto é um acrescento. Se eu não consigo tomar esta vida, eu não vou ter força de ir para a vida, eu não vou ter sucesso na via profissional, eu não vou ter sucesso nos relacionamentos. Não quer dizer que seja chapa 3, eu não gosto nada de chapa 3, tá? Porque, mas não vou ter sucesso na saúde, até porque nós somos metade pai, metade mãe. Se nós já estamos a não conseguir tomar um pai e mãe, a gente já se rejeitou a nós próprios. Por isso é que não conseguimos muitas vezes aceitar às vezes esse agradecimento, esse miminho que nos dão e a gente quer logo. Olha, eu era uma dessas pessoas. Me davam qualquer coisa, peraí, eu tenho que compensar logo de alguma maneira. Eu era uma dessas pessoas. Exatamente. Sim, fizeste-me lembrar, não há muito tempo, fui com umas amigas de Zumba, fomos a um evento de Zumba e tal, e depois fomos jantar e uma delas pagou o jantar e eu estava logo ali, eu tenho que te pagar, olha, toma. E ela, mas deixa, não sei o quê, pagas depois. E aquilo mexeu comigo, tipo, não, eu tenho que lhe pagar, ainda não paguei, mas eu tenho, ainda tenho essa aflição. Ela está ao não conseguir receber e eu venho com essa, ai meu Deus, eu estou-lhe a dever, como é que vai ser? Mas no fundo ela também deu, esquecemos que muitas vezes isso são as bênçãos do universo. Quer dizer que nós se calhar fizemos alguma coisa boa, que não vem na forma do final do mês, às vezes que a gente quer receber um X ou quer chegar àquele objetivo, mas que no fundo as dávidas e as bênçãos que nós fomos recebendo ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês. E nós estamos tão projetados a olhar para lá para longe, né? Aquele objetivo que eu quero, que está tudo certo com os objetivos, só que a gente esquece hoje, porque no fundo só temos hoje. Só temos hoje. Eu estou aqui contigo, o que vai acontecer daqui a 5 minutos eu não sei. Se a gente chega ao final da live eu não sei. Se a gente está cá amanhã eu não sei. Então a oportunidade é hoje. No dia de hoje, o que é que eu fiz? No dia de hoje, eu fui simpática, eu deixei alguém com um sorriso na cara, porque às vezes são coisas tão simples que a gente se esquece, às vezes a gente está para a espera de milagres, esquecendo das coisas simples da vida. Exatamente. É maravilhoso mesmo. E já assim,
uma, uma sugestão que tu podes deixar aqui para as pessoas que estão a ver-nos, que tenham curiosidade, que queiram explorar um bocadinho isto das constelações, o que sugeres? Por onde começar? Olha, um livro. Podem começar por um livro. Existe o livro Esta Dor Não É Tua. Uhum. Tá? Já existe muita informação na internet também, se as pessoas procurarem já bastante informação. Quem já se conhece assim um pouquinho pode ver a série na Netflix, O Novo Eu, Uma Nova Mulher, Portugal, Uma Nova Mulher, porque esta percepção que se tem aqui, embora a nova série já é alguém que tem que ter assim já pelo menos um patamar de consciência ou já passou por alguma constelação, mas de qualquer das maneiras isto está sempre aberto ao campo, porque acho que toda a gente pode tudo desde que a pessoa queira, não é? É tudo assim. Mas um livro pode ser sempre um bom começo. Há workshops, eu já fiz workshops só de introdução à visão sistémica, ao conhecimento sistémico, ou exercícios sistémicos mais simples, para não ser logo uma constelação, porque às vezes uma constelação pode ser agressiva, se a pessoa não está preparada, porque a constelação vai revelar coisas que às vezes a pessoa não está preparada para receber aquilo. Isso eu, por exemplo, eu gosto mais de trabalhar a constelação individual, porque aí eu posso seguir a pessoa e às vezes há coisas que aparecem, as pessoas estão Sim, chocadas e que entraram em pânico com a constelação, porque se tu vais só fazer uma intervenção com um grupo que está ali, ficas assim um pouquinho às vezes no vazio. E na verdade nós temos aqui um campo mental, então o nosso campo mental vai trabalhar em primeiro lugar. A gente precisa de falar com ele. Olha, o que aconteceu foi isto, sem julgamento, vamos olhar para a coisa de outra maneira. Pronto. É preciso ter esse cuidado. E se calhar um livro, para quem nunca ouviu um livro, vou começar com os workshops básicos. ok. Que é para estes movimentos sistémicos mais, que no fundo todos temos basicamente as mesmas coisas, acho eu, de uma forma ou de outra, todos precisamos trabalhar um bocado o mesmo, né? Relação com a mãe, com o pai, aceitação, amor próprio, né? Porque, sendo que a constelação estuda relações, nós estamos aqui a relacionar-nos. Mesmo que tu vivas isolado e queiras ser um ermita, está tudo bem, também é possível, vais ter que ter uma relação contigo próprio. Ela vai correr melhor ou pior conforme a consciência que tu tens do que está a acontecer. Por isso é que eu digo, não há certo, não há errado. A gente precisa de começar a aprender a olhar para nós. Nós não sabemos olhar para nós, não sabemos comunicar e não sabemos falar. E ainda estamos todos muito nesse processo de aprendizagem. Tá? Sim, E depois aquela coisa de, quando também entramos neste processo de desenvolvimento pessoal, às vezes a gente também, tipo, como é que eu vou dizer isto? Como é que eu vou falar com o outro? Esquecemos também muitas vezes de o que é que eu estou a sentir? O que é que isto me faz sentir? A gente precisa muito começar a trabalhar isto. Esta situação faz-me sentir como? Ok, então eu vou só dizer ao outro que esta situação faz-me sentir assim. Não é o outro que me faz sentir assim. É a situação que me faz sentir assim. E então em exatamente. relação de casal, é bem desafiante esta parte. Não é? Sim, de casal profissional é sempre tão fácil apontar o dedo ao outro. Tu me fizeste. E nós Sim, sim. esquecemos que quem tem o poder sobre as nossas emoções somos nós, independentemente do que o outro faça, não é? Acho que se calhar crescemos um bocado com isso, né? O outro me fez. Vamos sempre fazer queixinha do outro, vamos sempre nos queixar do outro, né? O irmão, olha, eu ouço com os meus filhos, o meu irmão, não sei o quê, o mais pequenino, dizer que o mais velho lhe fez isto ou aquilo e ao contrário. Pá. E, e é mesmo quando a gente cresce dessa forma, não é? Crescemos e depois Paulo, me deixa de coração cheio o facto de eu ter tido a oportunidade de estudar constelação, porque a constelação chegou até mim, ela veio até mim, e o primeiro movimento que eu fiz da constelação também não entendi nada daquilo, né? Tipo, o que é que aconteceu aqui? Fiquei assim, tipo, isto funciona para toda a gente, menos para mim. Também foi assim um pouquinho, mas é, por exemplo, esse entendimento. As brigas entre irmãos muitas vezes está a mostrar a briga entre pais e mãe. Não é que o pai e a mãe estejam a brigar, o pai e a mãe até podem não brigar, mas é um feminino e um masculino de um sistema que está constantemente em briga, em discussão, em guerra, porque é algo que a gente também conhece da nossa história. E as nossas crianças, elas vão-nos trazer essas marcas do sistema familiar. O bom de começarmos a trazer esta consciência sistémica, olhar e dizer assim, pá, não é o meu filho que tem um problema, é o sistema familiar que tem uma questão para ser olhada. Eu tenho coragem, que é preciso coragem, para olhar, ou eu vou varrer para um tapete. Pois é.
Pois é mais fácil varrer para baixo do tapete. É É mais fácil mais fazer trabalho. fácil, entre aspas, não é? Mas não é nada, né? Não, a longo prazo é o pior que podemos fazer. Bom, para sai muito caro, sai muito caro. Ou pode vir a sair muito caro, não é? A gente aqui põe sempre no campo das hipóteses. Pode vir a sair muito caro, pode haver consequências mais graves, mas dá tudo certo. Claro, as consequências também logo na saúde e no corpo, né? Que vem A saúde de, sem dúvida, de varrer para baixo do tapete os assuntos que devíamos tratar logo de início. Mas sim, por isso, a nível emocional. Diz. não diz, Quer a dizer que nível a emocional. nível de emocional, mais de 90 a 95 das doenças são para além do básico do ópio. Nós é que paramos e lá está, queremos o comprimido, queremos que o médico resolva. E hoje em dia até estamos a passar com o sistema de saúde, não é assim uma fase assim um bocadinho mais desafiante. As pessoas estão a ir aos médicos e os médicos não conseguem estar a ter as respostas. Mas o que é que isto está a acontecer? Porque está a ser um convite. Olha um pouquinho mais para dentro. Olha o que é que estás a fazer. Do que é que tu te alimentas? Do que é que te alimentas da televisão? Dos livros que lês? Do que é que comes? O que é que anda, o que é que está à tua volta? Lá está a tal energia. Que se nós entendêssemos, eu uso sempre esta frase, tu atrais aquilo que tu vibras. E às Sim, vezes a pessoa fica impossível, eu não traio isto. Mas atrai. Está lá, está dentro de ti. Então tens aqui um campo vibratório. Se a tua vida está boa, ok, estás a atrair coisas boas. Se ela não está boa, tu tens que olhar primeiro aqui, ok. Onde é que em mim está a produzir isto? Onde é que isto está a acontecer em mim para isto estar aqui? E há de eterno. Que é o que tu dizias. Sim, até estarmos aqui neste plano, vamos trabalhar a relação com pai e mãe. Porque eles foram os portais para nos trazer para o mundo. A primeira relação é aquela. Então aquela relação ela vai ficar projetada em todas as outras relações que nós temos. Da adolescência, de 20, 30, 40, 50, 60, no mundo do trabalho, no mundo do empreendedorismo, no mundo dos negócios, é aquela relação inicial que vai ser sempre projetada. exatamente. Aquela energia também, né? Aquela relação, aquela energia que também se manifesta em tudo o material, na abundância, Então, nos bens, no sucesso, em tudo, né? sim, e da constelação, quem conhece a constelação, provavelmente, ou tu já ouviste falar na frase, né? O sucesso é a cara da mãe, ou o sucesso vem com a mãe, ou algo assim do género. Já deves ter ouvido uma frase do Porque Berto que diz, vem com a mãe e fica com o pai, uma coisa assim qualquer. o entendimento de porque a mãe trouxe a vida, a mãe consegue multiplicar, né? A mãe consegue dás uma coisinha, ela dás um espermatozoide e ela dá-te um ser humano, não é? Então consegues ter ali. Só que este entendimento de como é que eu olho para a minha mãe, como é que eu olho também para um feminino, e isto é o nosso difícil, porque na mente nós vamos logo responder, não, a minha mãe é impecável, a minha mãe é isto, a minha mãe é aquilo. Só que às vezes quando a gente põe no campo, não é bem isso. E as pessoas até ficam assim, não, é impossível. Como é que eu penso isso da minha mãe? Porque 95% da nossa mente é inconsciente. 95% das ações que nós fazemos diariamente são inconscientes. Então, é impossível. Eu escolho sem saber o que eu quero, eu faço sem saber o que é que eu estou a fazer, eu digo sem saber o que é que eu estou a dizer. Então, e se pensarmos num iceberg para baixo, lá embaixo a pontinha é muito afunilada, né? Então fica assim muito escurinho, né? Então, eu olhar para aquele escurinho, não é assim tão fácil. Exatamente. E são à volta de 70 mil pensamentos por dia na cabeça 70 mil, de 50 uma mil pessoa. repetidos. E se esses são inconscientes, imagina a quantidade de energia inconsciente que nós estamos a mandar, não é, para o universo. Portanto, Completamente. é tão importante é isso, começar a ganhar a consciência daquilo que estamos a pensar, a sentir. E lá está, as constelações abrem-nos para essa visão, não é? Dá-nos um outro olhar, dá-nos uma consciência de algo que nós nem percebíamos. Porque tu repetes o que é que. E isto já está provado pela ciência, antes que a pessoa, né, tipo, isto não é nada científico. É. Porque os campos morfogenéticos foram trabalhados por um cientista. Não é? Então, tu repetes, tu trazes também do teu sistema familiar as emoções que aquele sistema tem. E há sistemas familiares que têm emoções duras, de tristeza, de roubo, de raiva, de mortes, de violências. Estão lá. E tu vais trazer isso marcado no teu corpo. Por isso é que também a vida para algumas pessoas corre melhor, para outras não corre. Se tu não começares a trazer esta consciência, claro que primeiro vamos ter que olhar para ti. Não é tipo, então pera, eu vou já fazer uma constelação porque isto vai resolver. Não, mas vamos olhar primeiro para ti.
Porque tu tens o teu campo energético e ao nível do primeiro chakra, tu tens lá o medo. Vamos olhar primeiro para aqui. Ok, não é meu, porque o medo existe, é uma emoção primária, faz falta e é necessário. Então, tu tens de ter medo. Aquelas pessoas nunca têm medo de nada. Se não tens medo de nada, isto é grave, porque o medo tem que existir para a tua segurança. Mas não é este medo que te impede de. Então vamos olhar para o sistema. O que é que aconteceu aqui no sistema? Exato. Quer dizer que às vezes uns conseguem fazer coisas e outros não. Uns conseguem empreender e outras pessoas não. E já ouve muita frase, estás com medo, vai com medo mesmo. Não, não, eu tenho que abraçar o medo, vou abraçar o medo e vou conversar com ele. Espera aí, o que é que tu me queres mostrar? Porque está registado naquela família, por exemplo, se alguém tentou ir para outro país, se alguém tentou desenvolver alguma coisa e morreu, ficou registado no sistema familiar que cada pessoa, quando vai fazer um movimento de ir para fora, morre. Então ninguém vai ir para fora. Vão ficar todos quietinhos e sossegadinhos. Aquele elemento que quer ir para fora vai ser puxado. Não é? Ninguém quer o teu mal, a tua família não quer o teu mal, vai-te puxar para que tu fiques ali. Isso é que tem que ser com muita permissão e com muito entendimento. Porque nós somos muito pequeninos. Nós somos um grãozinho de areia aqui, então nós já conseguimos fazer um pouquinho diferente. Mas se todos os dias fizermos um pouquinho diferente, tu conquistas o que tu queres. Exatamente. Então, Que lindo, não precisamos maravilhoso. que a constelação, pelo menos eu, Mónica, gosto mais de olhar para a constelação como, ok, é uma filosofia de vida que vai me ensinar uma nova forma de viver, se eu estiver disposta e se eu quiser aprender com isso. Então, dentro daí tem algumas práticas que me ajudam, porque dos pensamentos que tu estavas a dizer, né? Nós temos 70 mil pensamentos, 50 mil, 55 mil são repetidos. E eu não dou conta, está aqui em loop. Então, como é que eu tiro isto daqui? Escrevendo. E tem que ser. E a única forma que eu tenho de tirar aqui os pensamentos é escrever. Meditando. E as pessoas dizem, meditar, eu não consigo estar no silêncio. Exato, é que meditar não é estar no silêncio. Meditar é tu estás a trazer os monstrinhos todos que estão aqui. Né? Então, os pensamentos que tu estás a repetir, só que a gente assusta-se com aquilo, tipo, ai, mas eu pensava que era para ficar mais serena. Tá, daqui a uns dias, tu fizeres todos os dias, tu ficas mais serena. Mas primeiro temos que olhar, e as pessoas têm medo de olhar. Ok, está errado o quê? O que é que está a correr mal? Né? Tu foges, né? Tipo, não vou olhar. A relação não está muito boa com o marido, mas eu não vou olhar, eu resolvo para a semana. Né? Isto no trabalho não está a correr muito bem, mas eu vou pôr aqui, deixo o e-mail pendente e depois daqui a um mês eu resolvo. A gente arrasta. Aí não, pronto, é o quê? Nada muda. Né? Tem que haver uma mudança de dentro para fora. É isso mesmo. Não é de esperar que aconteça algo fora para nós mudarmos cá dentro. É a mudança que queremos ver lá fora, tem que começar aqui. E acontece-te. Tu perdes o emprego, é uma mudança de fora para tu olhares para dentro. Tu tens uma saúde, é uma mudança de fora para olhares para dentro. Tu tens até um acidente de carro, é uma mudança de... Só que a gente aqui ainda não aceita. Porque depois tu também tens uma sociedade que te acompanha mais nesta dor. Por exemplo, trabalhando com empreendedores. Ou quando eu fui para empreender, que eu não sabia sequer o que era isso, tá? Tipo, o que é isto? Foi mesmo assim um bocadinho ao escuro. Um bocadinho, faz favor, mesmo à escuridão. E tu de repente chegas ali, né? Tu queres, ok. E agora, qual é o próximo passo? Eu quero isto. E ninguém te ajuda. Porque o certo é tu trabalhares por conta de outra. Tu estás a querer fazer diferente, então tu não tens. Então tu na sociedade, tu tens ajuda a quem se queixa. Não tens ajuda a quem quer fazer algo diferente. Então a tua força interna, a tua postura, o tu confiares em ti, o tu acreditares e energeticamente te unires a pessoas que realmente puxem por ti, porque senão não sais. Vai ser mais confortável ali, senão não sais. Exatamente. Até porque para nós podermos mudar um padrão e podermos mudar um pensamento ou encontrar uma solução diferente para uma situação, nós precisamos nos juntar a pessoas que já fizeram diferente. Senão não conseguimos, não temos capacidade para ver uma solução diferente se não conhecemos. Por isso é tão importante quem nos rodeia, não é? As pessoas que nós escolhemos para estar à nossa volta e aquelas que escolhemos como modelos. Sim, porque a força que vão fazer para baixo é muito forte, então tu tens de ter alguém que já passou por ali, que até sabe o ponto onde tu vais, tipo, eu aqui vou patinar, eu já sei que eu aqui vou patinar. E estás com atenção, tipo, né? Ainda para mais se somos terapeutas, cuidamos de outras pessoas, no fundo também é isto, cuidar que tem limites de cuidar, mesmo sendo terapeuta tem limites de cuidar, mas que eu estou ali, eu percebo onde é que a pessoa vai patinar, e naquele momento eu tenho que agarrar a pessoa. Isto também é uma aprendizagem, que tu terás mais ou menos capacidade se tu também passar por um processo, porque muitas vezes há terapeutas que nem sequer sofreram nunca terapia, e isto é preciso ter atenção, né? Porque
Às vezes a gente nem fica naquela, vai doer, há ali um ponto seco que tu tens ali. Sabes que eu ouvi essa frase quando foi do coaching? Nós somos a média das 5 pessoas com quem mais andamos, com quem mais falamos ao longo do dia. E isto na altura assusta um pouquinho, não é? Tu olhas para aquilo, então de repente tu só queres ir para o pé de pessoas que já estão lá no alto. Só que às vezes também não funciona se tu não trabalhares primeiro. Porque é primeiro tu tens que delargar, desapegar, deixar para conseguires ir para aquele lugar ali. Exato. Sendo que, né, a tua mão está toda ligada. Se tu estás aqui, eu quero ser só eu, mas aqui tu tens os teus familiares, não dá, eles vão contigo, né? Tu não consegues só levar o dedo. Não é? Exato. Eu preciso muito de olhar para toda a minha história e com amor. É uma coisa que também não fomos ensinadas a fazer. Olhar para a nossa escola, para a nossa história com amor. Porque Exatamente. o amor também é algo que nós não sabemos o que é. Tal e qual. Então, olha, só para falar aqui nisto e para fechar um bocadinho, já que falámos no amor e de facto na importância de relação dos nossos pais, eu queria aqui fazer uma prática só muito rápida e para fecharmos. E é quem sentir lá em casa, quem estiver a ver a live, ou que for ver mais tarde, é para tragam à vossa mente, à vossa memória, a imagem dos seus pais, ok? Não interessa se os conheceram ou não, se a relação foi melhor ou pior, ou se neste momento nem sequer se falam, ou seja lá o que for, só tragam a imagem à vossa mente dos seus pais. E, e reparem que, como falamos há um bocadinho, eles deram-lhes tudo aquilo que tinham que lhes dar, que é a vida. Era só esse o dever deles, dar-lhes a vida. E então sejam capazes de sentir, sejamos capazes de sentir amor e gratidão por isso. Porque os teus pais, o teu pai e a tua mãe, deram-te exatamente o que tu precisavas, que era a vida. É o maior dom. Sem isso, tu não estavas cá. Tu não tinhas o que tens, tu não vivias o que viveste. E não terias a oportunidade de fazer o teu percurso, a tua aprendizagem, o teu crescimento. Por isso, olha só para eles por um instante e sente essa gratidão no teu coração. Mesmo se não podes, não queres, não te sentes capaz de dizer obrigado em pessoa, diz só em pensamento e em energia, que isso chega a eles, de certeza, onde quer que estejam. E pronto. Olha, não sei se queres aqui alguma mensagem final, Mónica, alguma. Olha que cada um possa realmente escolher olhar um pouquinho para si com muito amor, seja por que processo queira fazer ao começar, aquilo como tu dizias, ser a mudança que se quer ver no mundo. Realmente é urgente nós percebermos que, ok, como é que eu posso colaborar com um mundo melhor? Como é que eu posso deixar hoje um dia mais feliz com quem eu me cruzo? E às vezes é só dizer bom dia na caixa do supermercado, é só dizer bom dia onde se vai buscar o pão, é só deixar um papelinho escrito a alguém no emprego. Não precisa de ser às vezes muito com isso. Deixem no espelho da casa de banho. Olha, hoje é um feliz dia. Não precisas de assinar, não precisas dizer quem é, mas muitas vezes só deixares algo mais positivo e até para ti. Porque às vezes quando nós não conseguimos olhar para nós com amor, a gente não vai olhar para os nossos pais com amor. E a gratidão, sabes? Eu muitas vezes digo cuidado com a falsa gratidão. Cuidado com a gratidão que é tóxica. Porque é muito fácil nós dizermos, precisamos de elevar a nossa frequência de energia, então vamos todos ser gratos. Mas gratidão é algo que se sente muito interno, porque é o máximo da frequência de emoção boa que a gente pode ter. E é difícil realmente a gente sentir se nós não olharmos primeiro o que é que andamos aqui a magoar. Então, às vezes, por pesada essa gratidão, como tu estavas a dizer, que a pessoa começa com eu permito. Só por hoje eu permito. Porque às vezes precisamos dar a permissão também para fazer o próximo passo. Exato. Muito obrigada, Mónica. Foi mesmo fantástico, maravilhoso. Agradeço. Olha, Desfrutei muito da pelo conversa. convite. Obrigada, eu. Entretanto, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, não sei se às vezes a Emília aqui Mateus escreveu só gratidão, deve ter sido alguma coisa se calhar que a gente disse. Sim, se alguém Pronto, tiver alguma questão, pode. podem colocar ali ou podem depois comentar, que nós vamos com certeza responder.
Olha, bem? Claro muito que sim. obrigada. Muito obrigada. O resto de uma noite feliz para ti, uma noite feliz para todos. Sonhos laranja para todos. Que seja uma noite muito tranquila. Beijinhos a todos, bom domingo e até para a semana. Obrigada. Fica bem.